Eleições 2018, dando continuidade agora à segunda rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Lembramos que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a participação dos assessores dos candidatos. E o tempo de cada entrevista é de 20 minutos. Nós ontem recebemos aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o candidato pelo Rede Sustentabilidade, Arthur Nogueira. E hoje é a vez do candidato ao governo de Mato Grosso pelo Democratas, Mauro Mendes. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. Um prazer estar aqui contigo e certamente aí com milhares de mato-grossenses que nos acompanham aí em todo o estado de Mato Grosso. Candidato, para começar a entrevista, vamos falar aí do assunto que deve ser o assunto que mais preocupa a população de Mato Grosso, que é a saúde. O senhor tem dito o seguinte, que quer ser reconhecido como o governador que fez a saúde funcionar. São dois os questionamentos. O que é que não foi feito para que ela funcionasse? E o que é que o senhor pretende fazer, mas de forma objetiva? Lúcio, faltou foco, faltou prioridade, faltou trabalho e seriedade. Lúcio, tem hoje um hospital aqui em Cuiabá, o Hospital Universitário Júlio Miller, que está sendo construído ali na estrada de Santo Antônio, que tem dinheiro na conta e essa obra está parado por 4 anos. Um hospital de 295 leitos, que já deveria, há muito tempo já, estar concluído. Mas será que tem dinheiro na conta tem ainda? 90 milhões de reais, Lúcio. Você Porque abaixar, tem uma conversa aí, Lúcio, de que tinham pego esse dinheiro para direcionar para outra coisa? Lúcio, não? Baixa não. Se você baixar o portal Transparência do governo federal, aparece lá o convênio, né, todos os convênios, não só esse, do governo federal com o governo de Mato Grosso, e tem lá o valor atualizado que está depositado em conta de 90 milhões de reais e essa obra está parada há 4 anos. É um hospital que já poderia estar pronto, que poderia estar atendendo aí ao curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, atendendo a milhares de pessoas, né, por mês, por ano aqui na Baixada Cuiabana e de todo o estado de Mato Grosso. Então, nós vamos priorizar algumas ações importantes, retomar a construção desse hospital, melhorar a infraestrutura dos hospitais regionais e o atendimento nesses hospitais regionais, em Cáceres, Rondonópolis, em Colíder, em todos eles, para que nós possamos, melhorando o atendimento no interior, não ter tanta gente sendo transportada e deslocada para Cuiabá. Mas nos regionais o senhor vai fazer o quê para melhorar? Melhorar a infraestrutura, ampliar a urgência e emergência, fazer com que esse atendimento tenha uma melhor infraestrutura e aportar corretamente os recursos, melhorando a gestão. Vai ter dinheiro para isso? Tem dinheiro para isso, Lúcio. Claro que tem. E tem que ter, gente. A saúde é prioridade. Se não tem na saúde, vamos cortar de algum lugar para que tenha, aumentando a arrecadação. E é possível fazer isso, nós vamos priorizar a alocação de recursos na saúde pública. Falando em saúde, aqui em Cuiabá, o senhor já disse aí por várias vezes que não existiria o novo pronto-socorro se o senhor não tivesse começado a obra. Pedro Taques diz o seguinte, se não fosse o governo do estado, o novo pronto-socorro não existiria. E agora chega o prefeito Emanuel Pinheiro para terminar de resolver o problema. Como é que é essa história aí? Será que até o final da campanha a gente consegue descobrir quem é que é o pai da criança, prefeito, candidato? Lúcio, eu disse, vou repetir aqui. A maioria das obras que eu fiz em Cuiabá, eu não lancei e nem fui inaugurar. Para mim, o que é importante é que esse hospital fique pronto. Eu tive a honra de arrumar o terreno da prefeitura. Nós fizemos o projeto, fizemos a licitação da obra, assinamos o contrato, a prefeitura colocou recurso, só não ficou pronto antes porque o estado de Mato Grosso sempre atrasou na sua contrapartida. Aliás, até hoje está atrasado em 15 milhões de reais dos 50 que ele ficou de colocar. Mas o importante para mim, e tenho certeza para o cidadão, é que a obra fique pronta. Não interessa quem é pai, quem que é mãe, eu quero a obra pronta para Mato Grosso, para a Baixada Cuiabana e para todos os mato-grossenses. Isso é que importa. Quer ser pai? Pode ser, quer ser mãe, combine lá entre eles quem que é pai, quem que é mãe. Eu quero a obra pronta para atender a saúde e melhorar a saúde aqui no estado de Mato Grosso. Candidato, o senhor acredita aí, uma pergunta mais com um foco mais político, o senhor acredita que consegue ganhar essa eleição no primeiro turno? Nos bastidores, o comentário é que o senhor está fazendo todo o esforço para que isso aconteça. Eu estou trabalhando muito, como eu sempre faço, coloco Deus na frente, trabalho muito, trabalho com muita seriedade. Fiz isso a minha vida inteira e fiz isso como prefeito de Cuiabá.
Por isso que com muito trabalho, com muita seriedade, com uma boa parceria com os nossos servidores, respeitando direitos, valorizando esses servidores, nós entregamos uma capital muito melhor do que nós recebemos e uma prefeitura muito mais organizada. Então, Lúcio, ganhar as eleições é consequência do que você mostra, da sua história, da sua trajetória, do diálogo que você tem com a sociedade, com as pessoas. Tenho andado muito por Mato Grosso, tenho trabalhado muito sim, Lúcio, como eu sempre faço na minha vida, tenho colocado Deus na frente e, se for a vontade de Deus, do nosso povo, queremos sim ganhar as eleições o mais rapidamente possível, até para começar a trabalhar. Vai ficar muito mais barato, menos desgaste e vai ser muito bom para Mato Grosso, além de ser bom para quem está no pleito eleitoral. Numa outra hipótese, não terminando no primeiro turno esta eleição, não dá para escolher adversário, mas o que é que seria pior para Mauro Mendes? Pedro Táxi ou Wellington Fagundes? Lúcio, eu tenho feito uma campanha debatendo o Mato Grosso. Diferente dos meus adversários, que têm espalhado aí mentiras, fake news, está rodando aí muitas notícias aí falsas, mentiras, achando que isso serve para os dois? Serve para os dois, Lúcio, contando mentiras. Eu não sei quem que é, mas vale para qualquer um. Espalhando mentiras aí, vão denegrir a minha imagem. Eu tenho muita consciência disso. O eleitor não é mais besta, não vai se deixar enganar por mentiras. E eu estou preparado, Lúcio, para vencer as eleições. Sim, primeiro turno ótimo. Se não for possível, vamos para o debate no segundo turno. Já participei de 2 segundos turnos, quando eu me tornei prefeito de Cuiabá, enfrentando o Sival Barbosa, enfrentando o candidato do PT, eu ganhei as eleições em segundo turno e honrei os meus compromissos com o Cuiabá, trabalhando 4 anos aqui e administrando a nossa capital. Candidato, o senhor falou agora há pouco aí em servidores. Já assumiu um compromisso de pagar os salários todo dia 30, no último dia do mês, o que mostra aí uma crítica em relação ao atual governo que não vem cumprindo este calendário. Aí os adversários vêm e dizem o seguinte: olha, Mauro Mendes não tem como ficar falando isso porque tem denúncia contra ele, inclusive relacionado a trabalho escravo. Olha, Lúcio, os meus adversários, né, tem um deles em especial que ele não consegue falar dele, não consegue falar da administração, não consegue mostrar qualidades e ficam inventando mentiras ou distorcendo fatos, né? Quando prefeito de Cuiabá, sempre paguei o salário no dia 30, nunca atrasei um único dia sequer, paguei a recomposição salarial, respeitei e paguei fornecedores em dia também, Lúcio. Porque por trás de cada empresa tem um pai de família, tem um trabalhador que também precisa receber o seu salário. Então nós honramos isso e eles ficam mentindo aí descaradamente. A Justiça Eleitoral já proibiu eles de ficar contando essas mentiras, mas eles desrespeitam todo mundo, inclusive a Justiça e o eleitor. Vamos debater Mato Grosso, gente. Vamos falar da saúde, vamos falar de geração de emprego, vamos falar de resolver o problema da logística do Estado, vamos falar de tantos assuntos aí que interessam a todos nós mato-grossenses. A minha administração eles não conseguem atacar. Daqui a pouco, Lúcio, já sei, vão inventar mentiras também. Mentindo, ninguém vai ganhar essas eleições. E o VLT, o senhor continua com a mesma posição sobre a possível retomada. Tem que primeiro fazer uma análise para saber se será possível retomar a obra. Lúcio, precisamos ter mais seriedade. Político mentiroso, encontrei esse final de semana andando pela região norte de Mato Grosso, tive em 10 cidades só nesse final de semana, conversando com prefeitos, com vereadores, com as lideranças, com o cidadão. E eles me contaram muitas histórias de mentiras que foram contadas, né, para eles durante o mandato. Porque quando você é candidato e faz até uma promessa, você pode até ter a desculpa depois que você não conhecia a realidade e aí as coisas mudaram. Mas se você senta na cadeira de governador e de prefeito e faz promessas e não dá conta de entregar, isso vira uma mentira. Porque você tinha condição de saber se era possível ou não fazer. E aí os vereadores, prefeitos, muitos empreendedores reclamaram de muitas mentiras contadas e eu tenho certeza que nós vamos mudar isso. Vamos mudar a forma de fazer política, vamos falar a verdade. Eu não tenho feito compromissos que eu não possa assumir. Sobre o VLT, eu disse claramente, precisamos de um tempo, de até 1 ano, para estudar com profundidade aquilo que já foi colocado de alternativa na mesa, criar novas alternativas, se possível, debater com o Ministério Público, com a sociedade, com todos, e aí escolher aquilo que é melhor para a Baixada Cuiabana, Cuiabá, Várzea Grande, e o que é melhor para Mato Grosso, e colocar em marcha essa decisão tomada. Os seus adversários também levantam questionamentos que seriam aí, o que eles dizem, contradições
no discurso de Mauro Mendes. Aí eles falam sobre as alianças políticas que o senhor fez para essa eleição, se unindo ao que eles chamam de a parte mais velha da política de Mato Grosso, e costumo destacar aí o MDB de Carlos Bezerra, de Valtenir Pereira, que foi seu desafeto, e também do prefeito Emanuel Pinheiro. Isso tem prejudicado a sua campanha? Olha, até onde eu sei, o prefeito Emanuel Pinheiro, até onde eu sei não, as declarações dele, ele está apoiando um outro candidato aí de uma outra coligação, né? Eu, Lúcio, tenho apoio sim do MDB, tive o apoio do MDB aqui quando fui prefeito de Cuiabá, 2 vereadores me apoiaram e tive uma grande administração. Saí de Cuiabá com mais de 80% de aprovação do nosso mandato, porque trabalhamos muito e entregamos resultado. E nunca ninguém ouviu falar que Mauro Mendes foi acusado de algum desvio de conduta ética, de alguma corrupção, e nem que nenhum secretário meu. Diferente desse atual governo, que teve, gente, 7 secretários presos no mandato, 2 por corrupção, 1 primo do governador, braço direito dele. Então, eles não querem debater isso e ficam aí inventando historinha de partido político. Eu sempre digo, em todos os partidos políticos tem gente boa, mas em todos os partidos políticos tem gente que não é lá tão boa assim. Agora, cabe ao eleitor saber separar o joio do trigo. Eu tenho muita tranquilidade em ter os apoios que tenho e pode ter certeza, quem vai comandar o executivo, o governo de Mato Grosso, sou eu, e nós vamos administrar o Estado da mesma forma que fizemos em Cuiabá, trabalhando muito, colocando Deus na frente, trabalhando muito, muito mesmo, e tenho certeza, em 4 anos dá para fazer muita coisa e entregar o Mato Grosso muito melhor em todas as áreas para os mato-grossenses. Falando em separar o joio do trigo, chegou-se a comentar muito nos bastidores, na época de pré-campanha, que teria aí uma relação de boa convivência, de joguinho combinado com Wellington Fagundes, mas pelo que o senhor diz aqui, isso acabou. Olha, eu tenho feito, Lúcio, um debate, né, sobre Mato Grosso, do Estado, falo da saúde, mostro como nós pretendemos resolver, criar um grande consórcio para comprar para os 141 municípios remédio centralizadamente, isso vai cair o custo, porque quem compra quantidade, o custo cai, vai garantir a regularidade no fornecimento a todos os municípios de Mato Grosso. Eu tenho falado, né, de um programa que acho que é muito importante, que é fazer saúde preventiva nas escolas, para as nossas crianças, né, falar do projeto Semenina que nós fizemos aqui na área de assistência social. Minha esposa Virgínia fez isso muito bem, inclusive um programa criado por um outro prefeito há muitos anos atrás, que nós mantivemos, melhoramos, e ele foi muito importante aí para mais de 1.200 crianças. Então, em parceria com o prefeito, com a prefeitura de cada município, nós vamos criar uma rede de atendimento social para cuidar de todos, mas principalmente das adolescentes, das crianças, daquelas pessoas que precisam de uma assistência social por parte do poder público. De um lado, candidato, falam o seguinte: o governador Pedro Táquio diz que está arrumando a casa. O senhor diz o seguinte, que ele quebrou as finanças de Mato Grosso. O senhor já disse também que precisaria de pelo menos 2 anos para colocar a casa em ordem. Já se chegou aí a um acordo, a um consenso sobre esse rombo nas contas públicas aqui em Mato Grosso? Lúcio, o que é que o Estado deve hoje? Lúcio, olha só, o balanço, que é um documento oficial do governo, e o relatório do Tribunal de Contas, que é um documento oficial do governo, tem lá uma dívida vencida de curto prazo, ou seja, coisa que já devia ter pago e não pagou, de 2,8 bilhões. É 3 vezes mais do que ele recebeu há 3 anos atrás. Então, Lúcio, isso é verdade, isso é números que qualquer um pode entrar no site do tribunal, no site do portal Transparência e checar essas informações. Lúcio, é verdade, e aqui vocês noticiaram, que as viaturas da polícia estavam sendo recolhidas por falta de pagamento. É verdade que a Santa Casa de Rondonópolis fechou 10 UTI porque não estava recebendo do governo do estado. É verdade que a Santa Casa de Cuiabá fechou atendimento porque não estava recebendo. É verdade que tem hoje milhares de fornecedores sem receber do governo do estado. Gente, o salário atrasou. Pergunte aí para o seu vereador do seu município, para o seu prefeito, se não está aí 5, 8 meses de atraso o repasse obrigatório que o Estado tem que fazer para a saúde aí do seu município, para o seu prefeito prestar saúde pública aí nos 141 municípios. Está atrasado.
Se tudo isso é verdade, e é a mais pura verdade, como é que a casa está arrumada? Se o salário atrasou 10 dias, né, sempre há mais de uma década, Mato Grosso pagava no dia 30, começou a pagar no dia 10, já teve gente que recebeu no dia 11, então tem uma confusão muito grande. E aí quer enganar a população dizendo que a casa está arrumada? Gente, chega de mentira, nós precisamos falar a verdade em Mato Grosso e os políticos precisam de parar com essa mania que alguns têm de mentir descaradamente para a população. Eu fico muito irritado quando eu vejo um político muito mentiroso falando para a nossa população. Candidato, o seu vice, Otaviano Pivetta, no governo Blairo Maggi, ele fez uma rodovia, ajudou, né, a construir uma rodovia em parceria com os produtores rurais, o vice Otaviano Pivetta. E chegou a ser divulgado aí que ele pode ser o próximo secretário de infraestrutura? Lúcio, não teve nenhuma conversa nesse sentido. Eu nunca conversei com absolutamente ninguém sobre quem seria ou quem será, né, secretários. Meu foco nesse momento é dialogar com o cidadão, falar com as pessoas, transmitir aquilo que nós já fizemos, qual é a nossa experiência e, principalmente, aquilo que nós queremos fazer, se for a vontade de Deus e da maioria do nosso povo, que nós sejamos governador desse estado. Nunca, absolutamente nunca, conversei com ninguém sobre quem será secretário. Quero ganhar as eleições primeiro. Agora, candidato, quais os critérios, sem citar nomes, né, mas quais os critérios que, na eventualidade do senhor se eleger governador do estado, quais os critérios que seriam utilizados aí para a escolha dos secretários? Competência, experiência, ter serviço prestado, não posso fazer aí experiência com ninguém que já não tenha mostrado capacidade e competência. Gente, é muito sério, né? Há 4 anos atrás, nós pegamos aí um senador, que era o Pedro Taques, que nunca tinha administrado nada, e arriscamos com ele colocar ele no governo do estado. Eu, inclusive, apoiei. E aí nós vimos hoje que virou um caos Mato Grosso. O salário atrasou, o fornecedor não recebe. Então não dá para colocar alguém inexperiente num cargo tão importante. Eu pergunto a você, cidadão, que está me acompanhando agora, se você vai construir uma casa, você contrata um pedreiro que nunca construiu casa, totalmente inexperiente, ou você contrata um pedreiro experiente, que já fez várias casas, que você vai lá, olha a qualidade da casa que ele fez? Certamente a sua resposta é que vai contratar um pedreiro experiente. Então precisamos contratar um governador experiente. Eu fui prefeito de Cuiabá, mostrei trabalho, quando tive a oportunidade, fizemos muito, claro, não fizemos tudo, né, Lúcio? Ninguém faz em 4 anos, mas entregamos uma cidade muito melhor e por isso que o povo cuiabano aprovou em mais de 80% a nossa administração. Otaviano Pivetta foi prefeito de Lucas do Rio Verde. Também um bom prefeito, todo mundo sabe que Lucas é uma das boas cidades, talvez uma das melhores cidades aqui em muitos indicadores em Mato Grosso. Então nós temos experiência, já mostramos que quando tivemos a oportunidade, fizemos. E hoje estamos pedindo essa oportunidade para administrar Mato Grosso, da mesma forma que nós administramos as nossas cidades. O senhor falou aí do ex-senador Pedro Taques, ressaltando a inexperiência dele como administrador. O conceito de Pedro Taques, que Mauro Mendes acabou de colocar, pode se aplicar também ao senador Wellington Fagundes, que é seu outro adversário? Lúcio, primeiro nós temos que parar com essa mania que alguns políticos têm de não honrar o voto, né, que ele assume perante a sociedade. Em 2010, o candidato Wilson Santos se reelegeu prefeito de Cuiabá e na metade do mandato se meteu a ser candidato ao governo. Perdeu as eleições, ficou em 3º lugar. Agora, de novo, né, nós estamos vendo que não funcionou com Pedro Taques, inexperiente, e trouxe toda essa consequência, toda essa confusão para dentro de Mato Grosso. Nós temos outro candidato, com todo respeito, né, mas eu posso dizer isso sim respeitosamente, o candidato Wellington Fagundes, ele é senador da República, eleito há 4 anos atrás, para um mandato de 8 anos. Então ele deveria cumprir o seu mandato de 8 anos, porque ele também não tem experiência. Lá em Rondonópolis, ele já se candidatou 2 vezes para prefeito e perdeu as eleições. O povo de Rondonópolis vê nele um bom deputado, que ele foi, ou até mesmo um bom senador, mas nunca enxergou nele as habilidades, as características, né, para ele ser do executivo. E agora ele faz igualzinho o Pedro Taques, no meio do mandato, ele acha que não tem nada a perder, que se perder a eleição, ele continua senador. Então eles vêm arriscando para ver o que dá, falando um monte de coisa. Deputado não faz obra, Lúcio.
Deputado não é, ele vai lá, ele indica, ele defende, ele faz leis, e aí tentando enganar a população, como nós já fomos enganados há 4 anos atrás pelo atual que está no mandato. Candidato, temos aí menos de 1 minuto para o fim da entrevista. Estamos aí a menos de 20 dias das eleições de 7 de outubro. Qual a mensagem do senhor aí para o eleitor aí nessa reta final de campanha? Lúcio, dizer a todo cidadão que nos acompanha agora, como eu tenho dito a Mato Grosso, que nós queremos muito, estamos com muita vontade, queremos trabalhar com a mesma seriedade, com a mesma honestidade, com a mesma capacidade que nós já mostramos aqui em Cuiabá e o Piveta já mostrou lá em Lucas do Rio Verde. Nos dê essa oportunidade. Vocês vão ver que daqui 4 anos nós vamos entregar um Estado muito melhor. Eu vou ser conhecido, sim, como governador que vai fazer a saúde funcionar. Vamos desburocratizar esse Estado, vamos trabalhar para gerar emprego, combater as desigualdades regionais, cuidar da região oeste, cuidar do Médio Araguaia, cuidar de muitas regiões que ainda não encontraram o seu caminho. Eu peço o seu voto para que nós possamos ganhar essas eleições e trabalhar muito, mas muito mesmo para o Mato Grosso nos próximos 4 anos. Peço o voto também para os nossos deputados estaduais que estão conosco, para os nossos deputados federais e para os nossos 2 senadores da República, porque nesse ano você pode votar em 2 candidatos ao Senado. Jaime Campos, 251, e Carlos Fávaro, 555. É um time que está conosco, um time que nós temos a confiança neles, eles e nós, e juntos nós vamos melhorar muito o Mato Grosso. Ao lado de Deus, da verdade, nós queremos ganhar e trabalhar para o Mato Grosso. Muito obrigado, boa tarde a todos. Candidato, obrigado pela presença aqui e pelas informações. Obrigado.